Bem-vindos ao Living Talks Make a Difference do grupo Living Tours. Sempre acreditamos que viajar vai muito para além de um destino. É sobre criar oportunidades, movimentar economias e unir pessoas. E é isto que nos move todos os dias, conectar um ecossistema que gera valor para todos. Nestas breves talks, damos voz aos Living Tourianos que fazem a diferença nas várias áreas e empresas do nosso grupo. Esta semana tenho aqui comigo a Beatriz Ribeiro, portanto a estrela do ano da Living Tuk Tuk Freelancer. Beatriz, muitos parabéns pela estrela e começo por lhe perguntar como foi ter subido aqui a este palco, portanto das Living Stars of the Year 2025, para receber esta distinção e o que é que significa para si ter recebido esta Star do ano da Living Tuk Tuk. Bem, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite e muito obrigada pelo prémio. A verdade é que fiquei muito surpreendida, não era algo que estava à espera. Eu ouvia esta ideia do Living Stars assim, num futuro distante, uma coisa longínqua, e pensava, se calhar vai para aquele meu colega ou para aquela minha colega, que já estão aqui há muito tempo, que se destacam. Até que se começou a chegar mais próximo e eu comecei a pensar, se calhar... Posso ser eu uma das candidatas. É, exato. Portanto, quando ouvi o meu nome, fiquei assim, claro, surpreendida, mas muito agradecida acima de tudo. Quando eu recebi o prémio, eu estava aqui há muito tempo. Estava à espera porque sabia e estava segura do trabalho que tem feito, porque obviamente que para se entregar uma distinção do ano é alguém que está a fazer um trabalho excelente e excepcional e, portanto, acho que o tem feito, pelo menos ouço várias pessoas a falar da Beatriz e, portanto, é bom sinal. Obrigada. Muito bem. E agora, fale-nos um pouco como foi sair da faculdade e ir diretamente para Londres, fazer um estágio numa empresa internacional, como foi a experiência de viver em Londres, ainda assim, tão fresquinha, e porquê Londres, portanto, e se aconselha os jovens a fazê-lo, portanto, ter uma experiência internacional para um estágio ou mesmo um primeiro emprego. Beatriz? Eu aconselho vivamente, foi uma das melhores experiências que eu tive em toda a minha vida. Tive muita sorte que a minha universidade onde eu estudei tinha uma parceria com uma empresa em Londres. Boa. E desde que eu ouvi falar nessa ideia de estagiar fora... Já lá tinha ido, não? Já tinha ido a Londres, portanto, quando ainda era adolescente. Ok. Já tinha adorado Londres. Mas chegar a Londres, entrar numa empresa, enfim, com outro idioma, completamente de uma forma e uma cultura diferente, como é que foi, assim, aquele primeiro impacto? Foi sim um desafio, mas ao mesmo tempo eu cheguei lá e pensei, afinal isto é mais fácil do que o que parecia, o inglês é mais fácil, entende-se toda a gente, e a empresa desde cedo confiou muito em nós, nos estagiários. Para além de que éramos das poucas pessoas que falavam outras línguas sem ser inglês, portanto, sempre que eles precisavam de ajuda, olha, venham aqui falar ao balcão, que está aqui uma senhora espanhola, está aqui a senhora a falar francês. Portanto, logo de cedo tivemos uma adaptação muito fácil, as pessoas também eram muito simpáticas, muito prestativas. Boa. É bom porque também sabemos que há estágios que correm mal, que há empresas que efetivamente aceitam estagiários, mas depois põem-nos a fazer trabalhos que não são propriamente bom para que, obviamente que é um estágio, mas a pessoa também tem que aprender algo e evoluir, não é? Ou seja, exatamente. É para isso que se faz um estágio, não é? E eu tive essa experiência com os meus colegas, e eu vi os meus colegas cá em Portugal a ter estágios que se calhar não eram tão gratificantes quanto o meu, e nós mesmo à distância estávamos bem e a trabalhar com responsabilidades. Muito bem. Beatriz, segundo a sua liderança, portanto o Pedro Costinhal, partilhou comigo que esta distinção não foi atribuída por acaso, mas sim um justo reconhecimento de um percurso de excelência, dedicação e um talento raro que demonstrou desde o primeiro dia, tanto a fazer tours aqui na Living Tuk Tuk. A Beatriz ingressou na nossa família chegada de Londres e desde logo se destacou pela sua maturidade, profissionalismo e um compromisso inabalável. Dá sempre o extra mile, seja a verificar meticulosamente a documentação dos tuk-tuks, uma tarefa crucial que assume com grande responsabilidade, seja disponibilizando-se com entusiasmo para apoiar nas equipas de check-ins e back-office, nos seus dias que vem, portanto, trabalhar sendo freelancer, não é? Para a Living Tuk Tuk. E, portanto, Beatriz, fale-nos deste compromisso e desta dedicação incansável com os compromissos que assume. Eu acho que isto vem desde que eu sou muito nova, sempre tive esta coisa de querer dar o melhor de mim, em parte porque sempre fui assim uma pessoa mais
mais quieta, mais caladinha, mas que ao mesmo tempo queria mostrar que conseguia. Reservada, mas sabe que é um dos atributos que se nota, enfim, nas gerações mais novas, a falta de compromisso. E isso é um dos valores mais valorizados dentro de uma empresa, ou seja, acho que não só na vida pessoal, profissional, o compromisso, quando assumimos um compromisso tipo, não é? Ou seja, o cumprir com as nossas responsabilidades é fundamental e a Beatriz, portanto, sempre foi assim, faz parte do seu ADN ou transformou-se quando começou a trabalhar? Eu acho que sempre esteve lá dentro de mim, eu sempre fui uma pessoa que aceitou vivermos em sociedade e precisarmos viver em convivência. Boa. E entrando numa empresa uma pessoa tem que entender que somos uma peça muito pequena numa máquina muito grande e para uma coisa funcionar tem todas as peças são fundamentais. Exatamente. Na engrenagem para que a coisa aconteça, não é? Se uma falhar, para tudo, falha a máquina, portanto é melhor e mais benéfico para todos trabalharmos em equipa, trabalharmos em conjunto. E darmos bem, conectarmos bem uns com os outros para que a coisa flua, não é? E não esperar que os outros façam o nosso trabalho. Exatamente. Perfeito, Beatriz, é mesmo isso, parabéns. E agora abordando os idiomas, portanto sei que domina 4 idiomas, não é? Ou seja, português, inglês, francês e espanhol, fantástico, não é? E portanto, e que tem uma excelente capacidade de cativar os nossos clientes, portanto, os nossos convidados, que deixam sempre constantemente excelentes reviews sobre os seus tours. Conte-nos o seu segredo para encantar turistas e esta apetência pelos idiomas. Isto nasceu consigo, este gosto por, estudou, dedicou-se, como é que foi? Sim. Eu meio que fui uma pessoa que fugia um bocado às matemáticas e por contraste ia mais para lá das humanidades, das línguas, mas sempre tive esta facilidade de comunicar-me com pessoas. Mais falado ou também na escrita? Em ambas. Ambas? Boa. Aliás, de todas, a que eu era menos boa, digamos assim, era o português, era onde eu tinha um bocado mais de dificuldades, mas línguas estrangeiras sempre foi. Nasceu no país errado. Há dias em que eu dou por mim a pensar noutras línguas, a pensar em inglês, a ter sonhos em inglês, eu dou por mim, tipo, boa, estamos aqui, é muito bom. Mas também vem muito da minha família, porque quase toda a gente da minha família fala inglês. Os meus pais colocaram-me a ter aulas de inglês quando eu tinha 3 anos, mal falava português ainda. Boa. E lá está, mesmo que uma pessoa não fale 100% inglês, entendemos, mesmo quando faço tours com italianos, por exemplo, lá nos comunicamos ali no meio termo entre o espanhol e o francês. Mas também dá alguns toques no italiano? Sim. Muito pouco. Entendo muito bem italiano, porque é muito similar ao francês e ao espanhol, mas falar é mais complicado. É mais complicado, sim. Boa. É que relativamente à outra parte do encantar os turistas, nós no Tuk Tuk temos um desafio muito grande, que é só temos 50 minutos com cada cliente. Naqueles 50 minutos temos que fazer, no espaço de 2 minutos, as perguntinhas base de onde é que vem, se é a primeira vez que vem ao Porto, se está interessado nisto, naquilo. E tentar nessa conversa cativar e conectar, não é? Ou seja, é fundamental, o tempo é curto, porque obviamente que um tour de 8 horas é muito mais fácil, não é? Há sempre aqui e portanto aqui não são tours curtos de 50 minutos e portanto criar esta conexão tem que efetivamente haver aqui algo que consiga ultrapassar esta barreira, não é? E temos ao mesmo tempo que nesses 50 minutos colocar informações importantes sobre a cidade do Porto, um bocado de diversão também, piadas, claro, mas dar-lhes tempo de apreciar, ver as vistas, fazer um pouco aqui combinado, porque sem dúvida que os reviews que têm chegado são muito bons, são excelentes e, portanto, é sinal de que está a fazer um excelente trabalho. Como se não bastasse ser uma perfeita anfitriã e uma mestre no acolhimento e bem receber, sei que também é uma excelente condutora, não é? Portanto, conduz com mestria e é uma das poucas guias em quem podemos delegar a total responsabilidade de um evento, segundo o seu líder, o Pedro Costinhal, com absoluta certeza de que tudo correrá na perfeição. Portanto, fale-nos desta coordenação super importante para que um evento corra na perfeição, Beatriz. Um evento nós temos que pensar nas duas vertentes, porque temos eventos individuais, que geralmente são ou com outras empresas, ou tours que nós fazemos de 4 horas especiais, ou eventos em grupo. De qualquer maneira, eu aprecio sempre quando me enviam os dados 1-2 dias antes, que eu posso ir à internet ver assim no Google Maps. Pesquisar. Onde é que isto é,
onde é que eu posso estacionar. Perceber aqui como é que pode organizar a coisa da melhor forma para que depois não hajam as surpresas no dia, tipo aí agora, não é? Exatamente. E mesmo depois falar um bocado com os turistas, perceber, ok, têm um sítio onde querem começar, onde querem acabar, têm alguma ideia que é assim muito, muito importante fazer, e também é preciso muito esta capacidade de adaptação. Mas fala com eles no início no início do tour, logo quando temos o primeiro contacto. Ou seja, quando é um evento que é à medida, portanto, querem terminar a algum local, isso é excelente, porque obviamente muitas das vezes sem se falar, sem haver esta comunicação, o tour começa aqui e termina aqui, as pessoas até gostariam de ter ficado, enfim, lá em baixo, próximo à Ribeira, e depois vão ter que fazer toda esta caminhada desnecessariamente se houver esta comunicação logo. Portanto, isto é dedicação aos nossos convidados, portanto. E também ter esta vantagem de adaptação de mediante onde eles querem parar, onde eles querem ver, alterar um bocado o tour que nós fazemos normalmente para o que eles desejariam. Boa. E em termos de eventos em grupo, temos sempre que ter esta coordenação entre todos, do género, querem fazer o tour desta maneira, querem ir primeiro a este ponto, depois àquele e acabar aqui, pode ser, está toda a gente de acordo. Também porque quando são grupos muito grandes, quando chegam a ir 7 tuk-tuks, temos que ter muito em consideração o trânsito. Claro, é muito complicado andar na cidade do Porto, sempre todos juntos. Gerir um do que gerir 7. Exatamente. Temos de ter sempre em consideração esse fator de trânsito, esse fator. Temos que dizer anteriormente que assim, caso alguém fique para trás, caso alguém fique. Qual é o trajeto e qual é a paragem seguinte? Exatamente. Boa, muito bem. Ainda segundo a sua liderança, ou o seu líder, portanto o Pedro Costinhal, para além do profissionalismo, a Beatriz é uma jovem com garra, sede de aprender e uma integração na equipa está prevista para março de 2026. Todas as tarefas que lhe foram delegadas foram aprendidas e executadas com o máximo rigor e bom humor, conquistando a simpatia de todos os colegas, o que será uma excelente integração na equipa a 100%, portanto agora deixará de ser freelancer e passará então aos quadros da empresa. Portanto, parabéns Beatriz. Este é o resultado de quando se desenvolve um excelente trabalho de progredir e como neste caso deixará de ser freelancer para uma integração a 100% nos quadros da empresa e, portanto, agora pergunto-lhe como é que se sente com esta progressão. O sentimento maior é estar muito grata a tudo o que está a acontecer nesta empresa. Como disse, quando recebi o prémio logo na altura, tive a sorte de o primeiro trabalho que tive for ser numa empresa tão simpática, com pessoas tão integradas, que me acolheram tão bem aqui dentro. Ótimo. Sendo bastante mais nova do que a grande maioria. E mesmo, principalmente nos tuk-tuks, senti logo que somos uma equipa que trabalha muito bem, que funciona muito bem. E reservas com a operação, com a liderança, portanto acho que isso é fundamental para que depois o próprio trabalho, o nosso trabalho individual corra bem. Exatamente. Não é? Porque se chega ao local de trabalho e começa logo com um chefe mal-humorado a maltratar pessoas ou colegas que estão nas reservas e, não é? Ou seja, isso depois ajuda a que o trabalho flua todo, começa todo ele é uma cascata, não é? Sim. Facilita o trabalho de toda a gente, felizmente. E esta integração também vai mudar um pouco o trabalho que eu faço. Vou mudar dos tuk-tuks para passar mais para o back-office, para os walkings. Vai ser uma mudança, mas uma mudança. Trabalhar no back-office, sabendo como tudo funciona no operacional, ainda é melhor e permite um trabalho muito, com uma eficiência maior, não é? Sim. Ou seja, porque sabe perfeitamente como são as dificuldades no terreno, as dificuldades com o trânsito, enfim, uma série de limitações de que quando se entra diretamente num back-office não se tem essa noção. Exato. E depois a coisa não flui tão corretamente, não é? E nós temos sorte que já neste momento metade da nossa equipa de back-office já veio dos tuk-tuks também, excelente. Portanto, boa. Nós agora coordenamos todos muito bem. Muito bem, boa. Beatriz, só para terminar, referiu que dentro do seu percurso na empresa, o departamento de tuk-tuks viu muitos desafios relativamente às restrições da Câmara Municipal do Porto, portanto, o que me deu uma grande capacidade de adaptação e me permitiu aprofundar o conhecimento e o amor pela cidade do Porto. Este foi o período mais negro da nossa operação dos tuk-tuks, não é? Desde a nossa fundação. Foi praticamente como uma segunda pandemia, em que tivemos praticamente de parar a operação de tuk-tuks aqui na cidade do Porto. Portanto, explique-me como é que sentiu este período dramático, assombroso, o ano passado com este drama todo que aconteceu com os tuk-tuks.
Eu entrei logo quando estávamos numa fase de adaptação, ainda a perceber como é que ia funcionar tudo, entrei ao mesmo tempo que as restrições entraram, portanto eu no início só conhecia Porque nós não esse lado. sabíamos, isto foi assim, não é, muito Do dia para a rápido, noite. do dia para a noite, e portanto nós estávamos precisamente a contratar pessoas, não é? Ou seja, mas de repente entrou e foi quase como uma pandemia que nós tivemos que parar praticamente a 100%, ou então tivemos que pegar nos turistas e sair para Gaia, não é? Ou seja, não podíamos mostrar a cidade do Porto, não é? Ou seja, mas era difícil, sei que chegavam todos os dias queixas, porque os turistas compravam um tour que queriam visitar a cidade do Porto, mas tinham que ir para Gaia, portanto, e nada contra Gaia, mas de qualquer maneira, a parte de que queriam ver não conseguiam, não é? Ou seja, e era complicado para vocês no terreno estar a gerir estas dificuldades, não era? Era muito complicado, e era muito complicado em equipa, porque nós todos sentíamos muito este peso de que sabíamos que nós estávamos a dar o nosso melhor, mas tínhamos que parecer que estávamos a fazê-lo, tínhamos que pôr o sorriso no rosto, explicar tudo, tentar explicar a história. Quando sabiam que estava a acontecer aqui um um tornado nos tuk-tuks, não é? E quando sabíamos que podíamos estar a fazer muito melhor, que se estivéssemos dentro do Porto poderíamos explicar as coisas de uma maneira mais dinâmica, ou seja, vocês iam para Gaia e depois de Gaia apontavam para o Porto e diziam, estão a ver ali a Torre dos Clérigos, ali a Catedral. Era muito complicado. Até porque... E lembro-me que havia dificuldades nos dias de nevoeiro, que muitas das vezes chegavam a Gaia e diziam, ora bem, o Porto está ali daquele lado, mas imaginem que quando este nevoeiro sair, ali está a Catedral e ali está a Torre dos Clérigos. E mesmo depois de chover era muito complicado, porque ninguém queria sair do tuk-tuk quando estava a chover, claro, temos que explicar lá dentro. Que foi feito, mas efetivamente não dependia de nós, não é? Ou seja... Muito bem, Beatriz, muitos parabéns pela sua distinção, não é? Ou seja, mais do que merecida, portanto, continuação de um excelente trabalho e mantenha este espírito de perfeita anfitriã e de dedicação aos nossos convidados, colegas e parceiros, portanto, sempre com essa boa disposição e profissionalismo. Somos... Living. Boa. Muito obrigado, Beatriz. Obrigada eu. Obrigado. Quanto a nós, já sabem, estaremos de regresso com mais estrelas livingtorianas que fazem a diferença e que nos fazem ser quem somos. Somos diferentes, somos únicos e autênticos, somos Living. Obrigado e até à próxima Living Talks.